Beleza, pessoal? Neste vídeo nós vamos então resolver questões da demonstração das mutações do patrimônio líquido, questõezinhas da banca CESP, excelentes aí para fixar os conhecimentos. Com relação à elaboração das principais demonstrações contábeis previstas na normatização vigente, julgue o item seguinte: as alterações verificadas em lucros ou prejuízos acumulados entre dois períodos, apesar de comumente evidenciadas na demonstração de mutações do patrimônio líquido, pode ser objeto de demonstração própria. E aí? Certo ou errado? As alterações verificadas em lucros ou prejuízos acumulados entre dois períodos, apesar de comumente evidenciadas na DMPL, pode ser objeto de demonstração própria. Qual é a demonstração própria, pessoal? A DLPA. Legal a questão, né? A DLPA, então, realmente, isso aqui está correto. As alterações verificadas em lucros e prejuízos acumulados, apesar de comumente evidenciadas, né, na DMPL, pode ser objeto de demonstração própria, sim, na DLPA. Fechou! Correto, portanto, esse primeiro itemzinho aí. Segundo item fala o seguinte: julga o item seguinte a respeito da elaboração das demonstrações contábeis segundo os pronunciamentos do CPC e a legislação vigente. Apesar de ser facultativa, segundo a legislação societária, a demonstração de mutações do patrimônio líquido integra o rol de demonstrações financeiras classificadas como obrigatórias pelo CPC. Olha que interessante, foi aquilo que eu falei para você, ó. O que é importante, lembra lá? Lei 6404, CPC 26. Então, é aquilo que eu circulei. Essa aqui é facultativa e aqui obrigatória. Então, apesar de ser facultativo segundo a legislação societária, sempre que falar legislação societária, é a Lei 6404 de 76 e suas alterações, tá? A DMPL integra o rol de demonstrações financeiras nos casos obrigatórios pelo CPC. Sim, pelo CPC 26. Então, galera, tá? Corretíssimo esse item também. TCE Pernambuco fala o seguinte: com base nos pronunciamentos, julgue o item seguinte: o conjunto completo de demonstrações contábeis ser apresentado às sociedades constituídas por ações inclui a DMPL, a qual deverá conter o resultado abrangente do período, exceto quando houver a demonstração do resultado abrangente apresentada em separado, né? Então o erro está aqui, tá? Então, de fato, aí nós temos um conjunto completo de demonstrações, CPC 26, entre as quais está a demonstração das mutações do patrimônio líquido, tá? E aí, o erro aqui é porque a demonstração do resultado abrangente, apesar de a DMPL incluir as informações da DRA, ela precisa ser apresentada em separado, tá? Legal? Então, é isso. E mesmo apresentando o resultado abrangente aqui, esse resultado abrangente viu que vai ser apresentado também na DMPL, tá? Então, o erro é exceto quando houver DRA apresentado em separado. Isso aqui, antigamente, na primeira revisão, lá, né, edição do CPC 26, tinha uma perspectiva, só que depois eles mudaram. Então, hoje, você vai fazer a DRA e vai ter a DMPL também, e o resultado abrangente vai constar lá na DMPL sem maiores problemas, tá? Então, gabarito errado. Próxima questão, o total de dividendos, né? Então, vamos ler aqui o conferência de elaboração segundo item seguinte, à luz da legislação societária, dos princípios fundamentais e dos pronunciamentos. O total de dividendos reconhecidos como distribuição aos acionistas durante dado exercício pode ser evidenciado na demonstração das mutações do patrimônio líquido. E aí? O total dos dividendos reconhecidos como distribuição aos acionistas durante dado exercício pode ser evidenciado na DMPL. Sim, né? É isso mesmo, pessoal. Isso aqui é uma exigência do artigo 186, parágrafo 2º, que ele fala, né, que a DLPA deve indicar o montante do dividendo por ação do capital social e poderá ser incluído na DMPL. Então acaba, né, é aquela questão que eu falei dos dividendos. Nós temos a DLPA e, obviamente, que a DLPA está dentro, né, da DMPL, porque a DMPL é gulosa, né? Ela inclui tudo que está na DLPA mais a DRA. Então, correto esse item. TCE Paraná, então ele trouxe aí
uma coluninha, né, umas informações, aumento do capital, diminuição, reversão de reservas, lucro líquido do exercício, destinação dada ao lucro, reservas estatutárias, reservas de lucros realizados, distribuição de dividendos obrigatórios. Muito bem. E aí nós temos o seguinte, os dados apresentados foram extraídos da DMPL, de uma entidade, e representam todas as transações que afetaram esse grupo patrimonial em determinado exercício. Com base nessas informações, é correto afirmar que naquele exercício o patrimônio líquido da entidade aumentou, diminuiu, né, foi reduzido. Então vamos lá, galera. Aumento de capital social com reservas. Isso aqui impacta o patrimônio líquido? Aumento de capital social com reservas. Então você diminui o PL das reservas e aumenta o PL, aumento do capital. Tá? Então, basicamente, ó, débito em reservas, crédito de capital social. Então, menos PL, mais PL. Então, isso aqui é um fato permutativo do PL. Então, esse aqui, né, você pode riscar aí, não impacta o PL. Diminuição do capital social por retirada de sócio. Agora sim, o cara retirou, o sócio se retirou, ele vai receber lá, enfim, né, diminuiu o capital, diminuiu o PL e não tem qualquer outra contrapartida. Então, esse aqui realmente diminuiu. Né? Põe entre parênteses, enfim. Reversão de reservas de lucros a realizar. Reversão de reserva de lucros a realizar, lembra que essa reserva de lucros a realizar, quando há reversão, ela impacta negativamente, né? É a doutrina majoritária, ao qual se alinha majoritária. A banca CESP aqui, sem problemas nenhum, tá? Reversão de reservas de lucros a realizar, deduz, então impacta negativamente o PL. Isso aqui foi um peguinha bacana, né? Porque o cara acha, reversão de reservas, tá? Mas é de lucros a realizar. Fica esperto, esperta. Aí, lucro líquido do exercício. Lucro líquido do exercício, lucro líquido aumentou, né? Positivamente. Então, 100 mil reais aqui, lucro líquido do exercício. Destinações para reservas, então não vai impactar o PL. Então, esse aqui não impacta. E aqui também não impacta. Destinação para reservas de lucros a realizar também, né? Não impacta. A reversão que impacta, a destinação não impacta. Por quê? Destinação para reservas, o que vai acontecer? Você vai debitar lucros acumulados e creditar reservas de lucros a realizar. Tá? Então, a destinação para reservas de lucros a realizar não impacta o PL. A reversão de reservas de lucros a realizar impacta o PL. Pô, daria um excelente item, né? Aqueles itens, né, nó tático aí. O cara falando, a destinação, né, do lucro líquido para reservas não impacta o patrimônio líquido, ou a DMPL, né, quantitativamente, alguma coisa assim. Enquanto a reversão de reservas de lucros a realizar impacta negativamente o PL. Bacana, show de bola. Então, destinação do lucro, né, constituição de reserva de lucros a realizar, não impacta quantitativamente, apenas qualitativamente o PL. Reversão de reserva de lucros a realizar impacta quantitativamente o PL. Por quê? Porque você diminui o saldo dessa reserva e entra o saldo onde? Lá no passivo. Fechou? Simbora. O que mais? Reserva de lucros, então também não impacta. Distribuição de dividendos obrigatórios. Isso impacta negativamente o PL, né? Distribuição de dividendos. Diminuiu aí os lucros e debitou lucros e creditou dividendos, né, a pagar lá. Tá? Então, gabarito ficou como? Agora é só a gente organizar as informações. Ele quer saber, com base em informações, quanto foi naquele exercício, o patrimônio. O que aconteceu com o patrimônio líquido aqui, galera? Cara, basicamente, a gente tem assim, ó, lucro líquido, só para ficar bonitinho aqui, 100 mil, e aí a gente tem as diminuições,
Uma, duas, três diminuições. Então, 3 menos aqui. Primeiro, foi a diminuição do capital social, então 5.500. Depois, a reversão de reservas, 4.500. E depois, a distribuição de dividendos, 70 mil. Tá? E aí você vai fazer 100 menos 55, menos 4.500, menos 70, vai chegar em 20 mil. Então, foi isso que ocorreu. Né? Então, você vai pegar o positivo, que é o lucro, jogou lá, e o negativo, diminuiu os 3. Então, só deixei estruturado aqui, né, para ficar mais claro. Então, o impacto positivo no PL de 20 mil, gabarito, né, B, aumentou em 20 mil. Legal a questãozinha, né? Simbora a próxima questão agora, TCE Santa Catarina. Diz que se refere aos livros de escrituração, as previsões legais relativas às demonstrações contábeis, julgue o item a seguir. Não podem constar da DMPL de uma empresa as modificações das quais seus sócios participem em qualidade diferente da de proprietários. E aí? Não podem constar da DMPL de uma empresa modificações das quais seus sócios participem em qualidade diferente da de proprietários. Não, né, pessoal? As modificações dos quais aí os sócios participem em qualidade diferente da de proprietários são evidenciadas, né? Tem lá a participação dos controladores, não controladores, também lá dentro de outros resultados abrangentes, enfim. Então tá errado essa questão aqui. Não pode constar na DMPL uma empresa modificações quais seus sócios participem em qualidade diferente da de proprietários. Não tem os sócios controladores, não controladores, né? Então, por exemplo, sócios não controladores. Algumas mutações, né? Não pode constar da DMPL, não, empresas modificações nas quais mutações, né, em outros resultados abrangentes também pode acontecer aqui, né, de não envolver, enfim. Gabarito errado. Próxima questão. CGE Piauí. De acordo com a Lei 6404, julgo o próximo item a respeito da elaboração e apresentação das principais demonstrações contábeis. A apresentação de demonstrações de mutações do patrimônio líquido é facultativa. Apresentação da DMPL é facultativa. De acordo com a... Olha aqui que interessante. De acordo com a Lei 6404, julgo o próximo item. A apresentação da DMPL é facultativa. Certo. Agora, se aparecesse aqui, ó, de acordo com os CPC 26 ou os pronunciamentos contábeis, alguma coisa assim, seria o quê? Errado. Então, vejo que essas informações aqui são importantes. Se aparecesse só isso aqui, ó, não ia rolar. Se aparecesse só a apresentação de demonstrações de patrimônio líquido é facultativa. Aí a resposta seria o quê? Depende. Tá? Mas como ele colocou de acordo, aí, de acordo com a lei, tá de boa, né? É realmente facultativo. Acerca de demonstrações contábeis e seus componentes, julgo o próximo item. A emissão da demonstração das mutações do patrimônio líquido, da qual constam as ações em tesouraria, é obrigatória para as sociedades anônimas. Olha que interessante, cara. Veja que agora ela não informou, cara, acerca das demonstrações contábeis. Então, ela deixou aberto. Deixou aberto. Tá? E aí, quando ela deixa aberto, a gente vai seguir o quê? O entendimento geral aplicado na prática, que atualmente vigente, que as companhias, né, elas elaboram a DMPL. Tá? Então, a emissão da DMPL, da qual consta as ações de tesouraria, sim, é uma conta do PL, então consta, né, nas mutações do PL. É obrigatória para sociedades anônimas, gabarito correto. Tá bom? Então, quando deixa aberto, a gente vai para o mais amplo. Agora, quando ele é estrito, ele fala, ó, de acordo com a lei, aí não tem erro, aí é facultativo, tá bom? Muito bacana, né? As questõezinhas aí pra gente
fechar esse raciocínio. A DMPL permite identificar o fluxo de valores entre as contas componentes do patrimônio líquido, inclusive os resultados abrangentes segregados em acionistas controladores e não controladores. Tá? Então, certíssimo. Inclusive, isso aqui eu coloco também lá na parte teórica, né? Gabarito correto, é isso mesmo. Né? Os fluxos de valores entre as contas e os resultados abrangentes segregados em controladores e não controladores. Julgue o item a seguir relativo aos fundamentos da contabilidade aplicados à contabilidade empresarial. A DMPL tem a finalidade de apresentar, entre outros elementos, os efeitos das mudanças de práticas contábeis e as correções de erros reconhecidos no período. E aí, pessoal? Sim, né? Efeitos de mudanças de práticas contábeis, correções, então está correto. Se aparecesse aqui, a DLPA tem a finalidade de apresentar, entre outros elementos, efeitos, estaria correto também? Também estaria correto. Então, tanto a DMPL, né, como a DLPA aqui estaria correto nesse caso. DMPL está ok. A finalidade, entre outros elementos, efeitos das mudanças de práticas contábeis e as correções de erros reconhecidos no período, né, que envolve aquele estudo lá do CPC 23. Gabarito correto. E isso também está previsto, né? Isso aqui é um texto extraído lá do CPC 26, que nós, inclusive, estudamos aí na aula, na parte teórica. Ao apresentar a demonstração das mutações do patrimônio líquido, uma entidade controlada deverá desmembrar, no resultado abrangente do período, o montante total atribuível aos proprietários da entidade, da controladora, e o montante correspondente à participação de não controladores. Sim, né? Então, também é uma questão extraída aí do CPC 26, né, que separa lá o resultado abrangente, realmente tem que ser separado aos proprietários, né, aos não proprietários, não controladores aí. Então, corretíssimo esse negócio. Veja que cai bastante, né, essa parte de controladores, proprietários, não controladores, né, enfim. Vamos lá, próxima questão. Considerando a legislação vigente, os CPCs, julgo itens que se saem relativos aos procedimentos para a elaboração das demonstrações. A DRA integra obrigatoriamente a DMPL. Caraca, essa questão é capciosa, né? Por quê, pessoal? Não é obrigatória. A DRA integra obrigatoriamente a DMPL. Cara, isso aqui é uma questão que, assim, é complicado. Mas, enfim, vamos lá. Primeiro a gente vai partir do que o CESP colocou. Errado. Tá? Vamos lá. Aí lá no item 8.A, né? Deixa eu só ver um negócio aqui. Isso. Eu coloco aí no PDF o seguinte. CPC 21, item 8A. Fala o seguinte, ó. A DRA, basicamente, a DRA pode... Acho que foi daqui que o examinador tornou errado. Ele se baseou com esse itemzinho aqui, ó, do CPC 21, que trata de demonstrações intermediárias, né? É o único lugar que eu acho, né, que foi da onde ele tirou isso aqui. A DRA pode ser apresentada como parte da DMPL. E aí ele põe assim, ver CPC 26. Basicamente é isso, tá? Mas enfim, dá pra gente discutir isso aqui, tá? Com certeza a gente entraria com recurso aqui considerando, né, o contexto aqui do CPC 26. A DRA integra obrigatoriamente. Então o examinador considerou que esse obrigatoriamente está errado, que é uma possibilidade, aqui ó, pode, tá bom? Mas enfim, as informações da DRA, todas as informações da DRA estão na DMPL. Mas a gente viu que o CPC 26 fala o seguinte, olha, tem que elaborar a DMPL e tem que elaborar separadamente a DRA. Então ficou meio complicado essa questãozinha aqui, não foi uma questão feliz, né? CESP sendo CESP. Galera, não adianta, cara, vocês vão ver que para todo assunto vai ter uma questão, não, né? Várias, é que as mais polêmicas a gente nem coloca no material. Inclusive isso aqui, o ideal é o quê? É tirar do material, porque não te ajuda muito, né?
Confere? Não te ajuda muito essa questão aqui, perfeito? Então, a DRA integra obrigatoriamente a DMPL. Há controvérsias aí, mas eu creio que ele foi pelo CPC 21 ali, 8A, que fala que a DRA pode ser apresentada como parte da DMPL, ver CPC 26. Ah? Então, acaba que fica aí meio, né, na interpretação, e aí como prejudica o julgamento objetivo do item, o ideal seria entrar com recurso aqui e esse tipo de questão ser anulado, na minha opinião. Tá? Legal? Mas, enfim, o gabarito oficial definitivo foi errado. A DRA integra obrigatoriamente a DMPL, pode ser apresentado como parte da DMPL, isso está lá no CPC 21.8A. Mas, na minha opinião, as informações, entendeu que é muito capicioso, as informações da DRA estão inclusas, a demonstração, né, é que ela é separada. Então, realmente, assim, é mais para errado mesmo, mas é complicado, cara, é complicado, tá? É o tipo de questão, se eu, né, tivesse numa prova lá, eu deixaria em branco se aparece um negócio desse aí, né? Agora, putz, cara, tô ali, aí, tem que marcar, né? Então, digamos que se isso aqui fosse uma assertiva daqueles 1, 2 e 3, eu marcaria errado, né? Tem uma tendência para ser mais errado aqui, por causa daquele obrigatoriamente. Agora, se aparecesse, se fosse melhor escrito, as informações da DRA, né, integram obrigatoriamente, aí estaria mais para correto. Agora, quando ele falou a DRA, né, então quando a gente fala lá, a DMPL engloba a DLPA, engloba a DRA, é no sentido das informações, entenderam? Nesse contexto. Agora, como a DRA ela tem que ser elaborada separadamente, então acaba que fica um limbo ali, né? Não dá para se entender muito o que o examinador quis fazer nessa parada. Mas enfim, tá aqui, né? E não se estresse muito com esse tipo de situação. Vamos lá. Próxima questão. CESP sendo CESP. Vamos ver o que o CESP aprontou nessa aqui. De acordo com a Lei 6404 e alterações posteriores, julgo item subsecutivo referente a referente à demonstração de lucros e prejuízos acumulados e a demonstração de mutações do patrimônio líquido. Ficou faltando aqui, galera. Então eu vou escrever aqui. Quando a companhia elabora a DMPL, fica dispensada de publicar separadamente a DLPA. Então esse é o item, né? Acabou que aqui no montagem do slide acabou ficando ruim. Então vamos embora. De acordo com a Lei 6404, alterações, julgo item subsecutivo referente a DLPA e a DMPL. Quando a companhia elabora a DMPL, fica dispensada de publicar separadamente a DLPA. Bem tranquilo, né? É o que está lá no artigo 186, parágrafo 2º, que fala DLPA deverá indicar lá e poderá ser incluída na DMPL se elaborada e publicada pela companhia, tá? Legal, então é isso aí. Fechou todas. Até porque a DLPA é uma coluna, né? É uma coluna da DMPL. Lembra lá que a DMPL, cada conta é uma coluninha? Então, reservas lá. Então, tem lá lucros. Então, é uma parte só da DMPL. Fechou correto essa parada aí. Vamos para a próxima questãozinha. Constitui eventos que afetam o patrimônio líquido, como acréscimo ou redução, ajustes de exercícios anteriores, resultado líquido do exercício e resultado na venda de ações em tesouraria. E aí, pessoal? Constitui eventos que afetam o patrimônio líquido, como acréscimo ou redução, ajustes de exercícios anteriores, resultado líquido do exercício e resultado na venda de ações em tesouraria. Todos esses fatos, né, acabam impactando, né, o patrimônio líquido, como acréscimo ou redução, ajustes de exercícios anteriores, resultado líquido do exercício e resultado na venda de ações.
Entenderam? Porque, tipo assim, ó, se o ajuste de exercício, né, ele pode ser positivo, pode ser negativo. O resultado líquido pode ser lucro, pode ser prejuízo. E o resultado na venda também pode ser algo, se o resultado for positivo, afeta positivamente o PL, o contrário, negativamente. Então, constitui eventos que afetam o patrimônio líquido como acréscimo ou redução, ajustes, resultados, sim. Ambos, os três, né, realmente acabam impactando aí. Próxima questão, trouxe uma tabelinha, eventos ocorridos, saldos iniciais das contas. Tá? E aí ela pede o seguinte: considere que as informações acima tenham sido obtidas da DMPL. Deixa eu só ver um negócio aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai ficar um pouco maior aí, galera, do que 30 minutos, mas vamos tocar, entendeu? Vamos tocar. Tá 25 minutos, né, de vídeo, vamos tocar até o final. Então, trouxe isso aqui, aí ela pede o seguinte: considere que as informações acima tenham sido obtidas da DMPL referente ao ano 2009 com base apenas em informações, sem considerar quaisquer outros efeitos fiscais, julgue os itens a seguir. O saldo final da conta capital social aumentou 400 mil em relação ao início do período. Vamos lá, então. O que nós temos aqui? Vamos lá. Só ler de novo. O saldo final da conta capital social aumentou 400 mil em relação ao início do período. Tá. Então, cadê o inicial? Tá aqui, 2.410. Tá? Então, vamos botar aqui, ó, capital social inicial, 2.410. E aí, o que nós temos? A gente tem que ver aqui tudo que teve aumento e diminuição de capital, né? Ações de tesouraria, aumento de capital, 150. Então, positivamente aqui, ó, mais 150. Aumento de capital com reservas de capital, mais 40. Mais 40. Aumento de capital com reserva de lucro, mais 210. 210. E aí, teve mais constituição de reserva, dividendos, gastos, lucro, perdas, realização, saldos iniciais, é isso. 2.410 mais 150 mais 40 mais 210, nós vamos ter o capital social de 2.810. Então, nós tínhamos 2.400, ele foi para 2.810. Logo, houve um aumento de 400, né? 400 mil aqui, porque é reais mil. 400 mil. Então, o saldo final da conta capital aumentou 400 mil em relação ao inicial do período? Certo. Os dividendos propostos reduzem o PL em 180. Pô, nem precisa ir lá olhar, né? Só confirmar que é 180 aqui. 180, dividendos propostos de exercício. Sim, os dividendos propostos reduzem o PL em 180. Né? Correto. O PL total aumentou 300 mil em relação ao início do período. Caraca, essa aqui é trabalhosa, tem que ver tudo, né? Vamos lá. Tem que ver tudo isso aqui, se foi aumento ou não, tá? Então, eu vou colocar do lado aqui, ações e tesourarias adquiridas, variação no PL, menos 20, né? Vamos só botar menos aqui. Menos. Ações em tesourarias vendidas. Então, você debitou caixas, creditou ações e tesourarias, isso aí vai impactar positivamente. Uhum. Aumenta o capital com novas integralizações. Novas integralizações, e não falou, deduz que seja em grano, né? Aumenta o capital com novas integralizações. Então, aumentou o disponível, creditou capital social, você vai aumentar aqui 150. Aumenta o capital com reservas de capital, esse aqui não altera o PL, não altera o PL. Aumenta o capital com reservas de lucros, não altera o PL. Constituição de reservas de lucros, todas as constituições não vai alterar quantitativamente, né? Quando eu falo aqui não altera quantitativamente, só qualitativamente, tá?
Dividendos propostos no exercício, a gente viu que isso aqui deduz, né, negativamente o PL. Gastos com emissão de ações também, negativo. Lucro líquido do período. Lucro líquido, positivamente. Tá? Perdas não realizadas em instrumentos financeiros. Isso aqui, pessoal, é ajuste de avaliação patrimonial. Perdas não realizadas em instrumentos financeiros. Então, você vai... Como que é o lançamento aqui para visualizar melhor? Você vai debitar o ajuste, né, de avaliação patrimonial e vai creditar o instrumento financeiro lá. Então, vai diminuir, ó, perdas não realizadas em instrumentos financeiros. Você vai diminuir o ativo e vai, como é uma perda, né, vai diminuir lá a contrapartida no PL, menos PL. Tá? Tem alguns instrumentos financeiros que é essa contrapartida aqui, tem outros que é no resultado. Mas aqui, como ele está falando, né, eventos ocorridos, deduz-se que seja isso aqui, né, que é PL. O ideal seria ele falar, né, perdas em instrumentos financeiros mensurados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes, que é o que vai rolar esse ajuste aqui. Não falou, a gente infelizmente vai precisar, né, tomar essa decisão lá. Porque eventos ocorridos, né, vamos ver o que ele fala aqui, as informações, como está na DMPL, então é o instrumento financeiro, né, que vai impactar. Não tem muito o que fazer. Realização da reserva de reavaliação, realização da reserva de reavaliação. Debitou, né? Então você debitou reserva de reavaliação, creditou lucros. Então, mais PL menos PL, esse aqui não altera o PL. Questãozinha braba, né? É isso, aí pega os mais e os menos aqui e você vai chegar num total 150 mais 60, mais 30, menos 34, mais menos 40, menos 180, menos 20. Então, menos 200 lá, você vai chegar em mais 300, tá? Mais 300. É só fazer esse cálculozinho aí. Então, o que ele fala lá? O patrimônio líquido aumentou 300 mil em relação ao início do período. Correto. Questão braba essa aqui, né? Mas veja que essa aqui era bem tranquila, isso aqui é a mesma prova. Então essa era tranquila e aí uma difícil, né? Só para os audazes aqui acertar. Vamos embora. A DMPL evidencia informações sobre a movimentação ocorrida no patrimônio líquido das companhias. A respeito das informações evidenciáveis nessa demonstração, julga o item subsequente. Acréscimos ou reduções ocorridos durante o exercício social nas contas reservas de lucros e reservas de capital são evidenciadas nessa demonstração. E aí, galera? Acréscimos ou reduções ocorridos durante o exercício nas contas reservas de lucros e reservas de capital são evidenciadas na DMPL. Sim, né? Acréscimos e reduções nas contas reservas de lucros. Lembrando que a DMPL é todas as reservas. Reservas, capital e lucros. E a DMPL, DLPA é somente de lucros, né? DLPA. As reduções de exercícios, as contas reservas de lucros são evidenciados. Sim, perfeito, correto. Simbora! Próxima questãozinha. A DMPL evidencia a respeito de informações nessa demonstração, julga o item subsequente. É papel da DMPL evidenciar a proposta da administração de destinação do lucro, quando houver lucro no período. E aí, galera? É papel da DMPL evidenciar a proposta de administração de destinação do lucro quando houver lucro no período. E aí, o que vocês acham? Foi uma questão interessante, né? Por quê? Porque lá no artigo 176,
possivelmente foi isso que o examinador fez. Ele pegou o artigo 176, parágrafo 3º, que fala que as demonstrações registrarão a destinação dos lucros segundo a proposta dos órgãos de administração, né, no pressuposto da aprovação pela Assembleia. E aí, o que acontece? Como a DMPL é uma demonstração que está dentro, né, do rol lá do artigo 176, ela é uma demonstração financeira e ela evidencia realmente a destinação do lucro, né, quando houver aí lucro no período. Então, é papel da DMPL evidenciar a proposta de administração de destinação do lucro quando houver lucro. Sim, né? Lá nessa proposta de administração vai estar lá, olha, tantos por cento é para dividendos, tanto isso aqui vai para reserva X, né? 5% para reserva legal, porque a própria lei fala. Tantos por cento aqui vai para tal reserva. A gente vai ter uma reserva para expansão. Então, vai tudo constar nessa proposta de administração. E isso sempre lá, né, na Assembleia Geral, os caras vão colocar isso aí, né, em ata, tudo certinho. Então é papel da DMPL evidenciar a proposta de administração de destinação do lucro quando houver lucro no período. Sim, se tivesse aqui DLPA também estaria correto. É papel da DLPA evidenciar a proposta de administração de destinação do lucro quando houver lucro no período. Sim, também. Então tanto faz aqui se tivesse DMPL como DLPA, está correto porque está previsto aí, né, essa evidenciação da destinação do lucro nessas duas demonstrações. Por meio da DMPL é possível visualizar a movimentação relativa a um aumento de capital com a utilização de reservas, caso o aumento ocorra. Vamos lá, por meio da DMPL é possível visualizar a movimentação relativa a um aumento de capital com a utilização de reservas, caso o aumento ocorra. E aí, galera, certo ou errado? Bem de boa, né? Por meio da DMPL é possível usar a movimentação relativa ao aumento de capital com a utilização de reservas. Sim, capital social é uma conta do PL, reservas é uma conta do PL. Então, essas movimentações essas mutações em contas do PL vão ser evidenciadas na DMPL. Bem de boa, né? Correto. E é isso, né? Questõezinhas aqui. Fechamos várias questões, né? Nem sei quantas. Deu um pouquinho mais de 30 minutos aí, mas a gente aproveitou para mandar com tudo, tá bom? Beleza, galera? Então, o que a gente pode observar ali? Tirando uma outra questão, um detalhezinho, 90% das questões, mais até, bem de boa, né? Aquela lá é errável, né? Digamos assim. Um outro detalhe ali, né, mais cabuloso, aquela questão da BIM, aquela é errável. Então tem duas questões erráveis aqui, eu acho que a gente deve ter visto umas 20 questões. Tá? Então é isso, cara, não dá também para você, né, se estressar com o detalhe. Dificilmente vai aparecer na sua prova só essas questões cabulosas, entenderam? Então vai cair a questão fácil de DMPL, vai cair uma questão mais difícil lá. Então não se estressem com tudo. Fiquem na paz, cara. O cara quer sair gabaritando tudo, não precisa gabaritar tudo. Tá? É isso. DMPL, então, questões CESP, bacanas, né, para a gente fixar. E na sequência a gente continua aí com o estudo do nosso curso de contabilidade. Show de bola, belezinha, tamo junto e é isso, valeu!